Estar com o advogado Vladimir Minar, né? Vida condominial, direito condominial é o assunto de hoje. Como a gente já havia pensado, são muitas as questões envolvendo esse assunto. Então deixa eu trazer aqui mais questionamentos que chegaram aqui no nosso WhatsApp, tá, Vamos doutor? lá. Deixa eu trazer aqui a pergunta desse nosso telespectador, é o Sérgio. Bom dia, Bruna. Será que um morador de um condomínio pode pedir a isenção da taxa do condomínio? Bruna, é uma dúvida muito comum e infelizmente ele não pode pedir assim de maneira direta. Porque a taxa condominial ela é linkada com a propriedade. Você é dono daquele parte do todo, então você deve manter o todo. Por isso é a cobrança. Casos de isenção ou de não cobrança precisam ser aprovados numa assembleia específica. Sim. Nós sempre dizemos para colocar na assembleia ordinária. Por quê? Porque na assembleia ordinária geralmente se aprova a questão das taxas e da forma de rateio. Então, não é comum, às vezes é utilizado, no passado era muito utilizado por construtoras para isenção ou descontos, o que a justiça entende como pouco legal ou como ilegal. Né? Então, se você tem algum problema, olha, eu precisaria de um período sem pagar, aí tem que levar para a Assembleia, mas não há previsão legal dessa obrigatoriedade. Não há obrigatoriedade, vai depender da deliberação dos demais. E, infelizmente, geralmente, ninguém vai querer pagar mais, né, para dar isenção a um condomínio. Geralmente, somente o síndico tem essa isenção. Entendi. Ainda falando sobre essa questão das assembleias, doutor, esse condômino, esse morador que está inadimplente, ele tem direito a esse voto durante as assembleias? Ele não pode, segundo o Código Civil, ele não pode nem participar e nem votar se ele não estiver quites com as taxas condominiais. E aí taxa é tudo, taxa extra, taxa ordinária, tudo que estiver na convenção, como obrigação dele enquanto proprietário, ele não vai poder participar. Entendi. Geralmente o que acontece, isso acontece inclusive no prédio onde eu moro, o síndico coloca lá um aviso. Vai ter assembleia, coloca no elevador, coloca em alguns outros pontos, né? E coloca lá que vai ter. Se por acaso o morador não consegue ir ou realmente decide não ir, não participa, se depois ele quiser fazer alguma intervenção, tem essa possibilidade? Não tem. Por isso a importância de você, condomínio, participar ativamente das assembleias. Sim. Né? Se você não pode ir diretamente, passa a procuração para um outro condômino, para uma pessoa, ou contrata um advogado de sua confiança para poder ir lhe representar e fazer valer a sua vontade. Sim. Porque se você não vai, você concorda com a decisão que foi tomada lá. Entendi. É uma abstenção. Se você vai poder expor e deliberar antes da votação. Entendi. Mais uma dúvida agora do Roberto. Ele mora num residencial que tem 8 casas, mas um dos moradores quer fechar a lateral da casa, impedindo a passagem dos outros moradores. Aí ele pergunta, ele pode fazer isso? Roberto, ele não pode fazer isso sem a autorização dos demais. Certo. E mesmo assim, se há um impedimento de passagem, existe um direito no direito imobiliário que é o direito de passagem. Então, às vezes, você tem uma fazenda, por exemplo, e que a sua fazenda fica no meio de outras fazendas. Mas você tem o direito de passagem pelas terras, de passar. Então, eu aplicaria a mesma coisa. Se for autorizado fechar, por uma questão de segurança, por exemplo, vou levantar um muro, mas ele teria que deixar um portão e todos poderiam passar por esse local. Livremente. Então não faz sentido fechar. Verdade. Mais uma dúvida agora da Janaína de Bahia. Obrigada pela sua participação. Quando o condomínio é pequeno e tem uma pessoa que toma conta do prédio, como um síndico, e nesse prédio tem um morador que dá muito trabalho, por exemplo, som alto, aí tem um animalzinho que faz as necessidades e o tutor não limpa, não segue algumas regras, já foi falado, mesmo assim não funciona. O que fazer? Como regular uma multa? Muito frequente também, Demais. Não é, doutor? E principalmente, o pessoal não se ligava, Bruno, em regularizar os condomínios mais antigos. Sim. Então, pegava uma pessoa, geralmente a mais ativa do prédio, e ficava, olha, deu tanto, vamos ratear aqui. O papel dela é equivalente ao síndico, só que você tem que aplicar a regra geral do direito imobiliário condominial, que é, se um condômino ele age em benefício do todo, aquilo ali é tido como válido. Então, para aplicar multa, primeiro precisaria regularizar o condomínio, caso ele não tenha uma convenção em regimento regular, né, já registrado com CNPJ, personalidade jurídica, e aí em uma assembleia aplicar a multa. Se ele já tem tudo isso,
E, às vezes, por exemplo, não tem uma eleição de síndico. Você precisa ter um responsável para poder falar em nome do condomínio. Sim. Então, seria chamar uma assembleia para deliberar a eleição de uma pessoa e as regras de conduta que aqueles moradores devem observar. Aí entra a questão de animais, a questão de barulho. Mas e se não tiver nada disso, eu não posso fazer nada? Pode. Aí você tem que aplicar a lei de contravenções penais, que diz que a perturbação do sossego ela é punível. Só que aí você tem que ir para uma esfera mais de delegacia, né? Não é tanto administrativo, é mais uma esfera pública, porque a perturbação do sossego de um vizinho para o outro, ela também tem uma tutela, geralmente feita pela prefeitura através da Secretaria de Meio Ambiente daquela prefeitura, no caso de Bahia. Entendi, é uma questão de bom senso, claro, daquela política da boa vizinhança também, mas quando as regras, né, abalam as estruturas dos outros moradores também, aí precisa tomar uma atitude um pouco mais rígida, né? É verdade. Doutor? Mais uma dúvida aqui agora da Valquíria, ela disse que no prédio onde ela mora tem 272 apartamentos. E na Assembleia, só 16 condôminos participaram. Ela quer saber se isso é válido. Depende de como está na convenção, mas se não tem nenhuma regra de funcionamento mínimo, de quantidade mínima, sim, é válido. E as decisões que esses 16 tomarem repercutem no todo. Por isso, reitero aqui, é muito importante que você participe das decisões do seu condomínio. Entendi. Conversei aqui com o advogado Vladimir Minar. Muito obrigada pela brilhante participação. Sempre a gente aprende muito com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição, Bruno. Até a próxima. Até a próxima. Fica o convite desde já. Obrigada. Vamos embora adoçar.